Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Matheus e você está no meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre PC Game para edição de vídeo. Vamos falar um pouco dessa configuração que eu montei aqui, que é o novo PC aqui da produtora, né? Que é um PC bem interessante, a gente montou aí. Um PC, assim, vamos dizer, custo-benefícios para as ações que fazemos aqui na produtora, para as edições que fazemos. Então ele se tornou um custo-benefício. Vou falar um pouco das configurações e por que eu escolhi essas configurações aqui pra gente, tá bom? E aí no decorrer do vídeo eu vou falando também para você que quer montar um PC para você editar vídeo, qual a configuração ideal, tá? A configuração ideal para você estar rodando um dos principais programas de edição, que é o programa que a gente usa aqui na produtora, que é o Adobe Premiere, que é um programa que, vamos dizer aí, que mais de 70% aí dos videomakers e fotógrafos, né, usam aí para fazer suas edições de vídeo. Então vou falar um pouco das configurações ideal para você estar rodando aí o Premiere com tranquilidade, tá? O mínimo e o recomendado, tá bom? E aí, no decorrer do vídeo eu vou mostrando as configurações que a gente montou aqui na nossa máquina nova, beleza? Mas antes disso, eu queria pedir para você que não é inscrito, que acabou de chegar aqui no canal, se inscrever aqui no canal, que isso ajuda a gente bastante, nos impulsiona a estar sempre trazendo mais vídeos para vocês, e deixar seu like, um like de confiança aí pra gente aí, que também nos ajuda a saber se você está gostando ou não do vídeo. Se você não gostar, no final do vídeo você pode retirar seu like, mas eu acredito que você vai gostar bastante desse conteúdo, até mesmo porque a gente não vê muito conteúdo sobre PCs para edição de vídeo aqui no YouTube. A gente acha muito conteúdo sobre PCs games, né? Mas nada muito focado em PCs para edição de vídeo. Então, esse aqui é um conteúdo que acredito eu que vai agregar bastante aí para você que está pensando em montar o seu PC para rodar o Premiere, rodar Photoshop, After, programas que você vá fazer edições aí, beleza? Então, bora lá, sem muita enrolação, bora começar. E é o seguinte, pessoal, um bom PC Game vai te auxiliar e muito na sua produção, na sua rentabilidade na hora de produzir seus vídeos. Um bom PC, ele vai te dar uma performance muito melhor no seu fluxo de edição, fazendo com que você não passe tanta raiva assim na hora de editar seus vídeos. Então montar um PC com as configurações ideais para sua edição, isso é muito importante. Principalmente se você quer abrir vídeos em alta qualidade, em 4K, né? Vídeos que você já tem a produção em 4K, isso é muito importante você estar montando um bom PC. E Full HD também, quando você quer trabalhar com muitos efeitos, que isso é muito importante também. Quanto mais efeitos você vai colocando na sua edição, vai pesando mais o seu PC e aí você vai precisando de uma configuração melhor. Então eu vou falar um pouco sobre as configurações desse novo PC que a gente conseguiu aqui para a produtora, tá? E falar o porquê que a gente escolheu ela. Então, para começar, vamos falar sobre o processador, que é o Ryzen 9, o processador que a gente escolheu aqui para a gente estar editando nossos vídeos aqui em 2021, tá? 2021, tô bem atrasado, hein? Bom, a gente escolheu o Ryzen 9, tá? Que é um processador da AMD, um processador muito bom, que é o Ryzen 9 7900X, que, como eu falei, é um processador de alta performance aí, para você estar trabalhando com as suas edições de vídeo. E por que eu escolhi ele e não escolhi o Intel? Pelo simples fato que os processadores da Ryzen, eles trazem um custo-benefício pela mesma performance, né, ou performance parecida do que os Intel. Então eles são mais baratos e tendem a ter uma performance melhor. Para você que está precisando editar seus vídeos com mais fluidez, é recomendado você usar pelo menos um Ryzen 7 em diante, que é o que a Adobe, né, que é a criadora do Premiere, ela recomenda. Usar o Ryzen 7 em diante, mas não que você não possa usar o Ryzen 5, o Ryzen 3, mas o mais recomendado aí é o Ryzen 7 em diante. É um processador muito bom e, como eu falei, ele é um ótimo custo-benefício porque ele traz diversas vantagens aí em relação à Intel. O mesmo processador equivalente dele com a Intel seria o i9, tá? E em relação a preço, ele se saiu melhor e o Ryzen também, ele tem, vamos dizer aí, com uma placa de vídeo integrada em seu processador. Então, isso ajuda bastante para quem não tem
placa de vídeo no momento. Às vezes não tem grana para investir em placa de vídeo, então ele já traz essa placa de vídeo aí no processador. O processador Ryzen 9, ele também é muito bom para a gente estar editando vídeos em 4K, tá? Sem muitos travamentos, pelo menos até o momento ele não travou para a gente estar editando trabalhos aí em 4K. Então isso é muito importante porque ajuda na fluidez do nosso trabalho. Até o momento não precisamos fazer proxy para estar editando vídeos em 4K. Então o Ryzen 9 foi uma ótima escolha por conta disso também. Então o processador que a gente escolheu foi esse, tá bom? Que foi um processador com alta performance aí pra gente. E o preço eu vou estar deixando aí na tela também, tá? Para vocês saberem quanto a gente gastou em cada um dos equipamentos. A placa-mãe que a gente escolheu foi a placa-mãe MSI Pro B650MA com Wi-Fi embutido, que é uma placa muito boa já, com suporte para DDR5, e isso foi uma das coisas que encareceram, vamos dizer assim, encareceram um pouco o nosso setup, porque a gente escolheu agora estar trabalhando aí com as novas tecnologias que já são as DDR5 já. E essa placa também, ela já me dá suporte para os novos processadores da Ryzen, como o Ryzen 9 7900X. Então foi por isso que eu escolhi ela. Ela, na sua grande maioria, ela se tornou um custo-benefício muito bom para o meu fluxo de trabalho aqui para a produtora, beleza? E o próximo item aqui da lista é a memória RAM, que isso é muito importante também para o nosso fluxo de edição de vídeo com o Premiere. Por quê? Para quem não sabe, o Adobe Premiere, que é um dos principais programas de edição, como eu falei, ele nos toma muita memória RAM. Ele consome muito processador e também consome muita memória RAM enquanto ele está aberto funcionando. Então, o ideal que a Adobe pede é que você tenha no mínimo 8 GB de RAM para estar trabalhando com Adobe Premiere, mas o recomendado é 16. Então, nós decidimos colocar 32 GB de memória RAM, tá? São dois pentes de 16, já memórias DDR5, e aí decidimos colocar, como eu falei, 32 GB de memória RAM aqui na nossa máquina. A nossa intenção é estar aumentando aí a memória, tá, para 64 GB, mas no momento a gente colocou 32 GB para a gente estar rodando aí no início. Principalmente porque a memória RAM, ela, como a gente costuma dizer, ela é uma memória temporária. Então, quanto mais programas você abrir, mais tarefas você executar, mais memória você vai gastar. Então, é ideal você ter o máximo possível. Adobe Premiere, mínimo 8, recomendado 16, mas você pode usar o máximo que você puder, porque com certeza você que trabalha com edição de vídeos, você não vai ter só o Adobe Premiere aberto aí. Com certeza vai ter lá umas 500 mil abas aí do navegador, vai ter às vezes After Effects aberto, Photoshop, então sabemos que você vai ter muitas tarefas aí abertas ao mesmo tempo. Quanto mais memória, melhor aí para você estar editando seus vídeos, beleza? E bora lá para a placa de vídeo, né? A placa de vídeo é muito importante para a gente que trabalha com edição de vídeo, principalmente para fazer o render dos nossos arquivos. E a placa que a gente escolheu foi a RTX 3060 de 12 GB da MSI. E não tem muito segredo, tá, pessoal? A gente escolheu essa placa aqui, tendo em vista aí o custo-benefício para edições, porque a gente entende que placa de vídeo é muito importante no nosso fluxo de edição, mas a gente precisava de um custo-benefício para estar montando aqui o nosso setup. E foi por isso que a gente escolheu essa RTX 3060 aqui e não conseguimos escolher uma 3070, uma 3080, tá? Porque senão a gente não conseguiria investir em outros equipamentos que seria importante, porque a gente precisa de um conjunto para rodar bem. Ela tem um design bem legal também, vamos dizer assim. Ela quase que não cabe no nosso gabinete, porque nós escolhemos também um gabinete bem custo-benefício aí e não olhamos o tamanho. Só que uma vantagem muito bacana foi que quando a gente foi montar o PC, que foi na Pichau, eles têm uma opção lá que vocês conseguem montar a configuração ideal de acordo com as peças que vocês forem colocando. Por exemplo, se eu escolher Intel, eles vão me dar opções de placa-mãe, placa de vídeo, memória RAM, todas compatíveis com equipamentos Intel e que vai aguentar aquele processador ali. Se for AMD, a mesma coisa. Então isso é muito legal. Não estou recebendo nada para falar, né? Mas foi lá que eu decidi montar por eles me darem essa opção. Então, voltando aqui para o assunto,
essa aqui foi a placa que eu escolhi, 3060 Ti. Em breve a gente vai trocar e vai atualizar, mas até o momento foi essa 3060 Ti e estava com um preço bem atrativo aí pra gente. E eu gostei bastante dessa aquisição. Ah, pessoal, e aí a pessoa pode falar assim, ah, mas a 3060 é uma placa, assim, fraca para edição de vídeos, etc. Mas o Premiere, pessoal, ele tem uma peculiaridade que ele precisa sim de uma placa de vídeo, tá? Para você estar renderizando, fazer suas exportações, renderizando dentro do projeto também. Só que, como eu falei, ele consome muito mais processador do que placa de vídeo no seu fluxo normal ali até o momento que você precisar de render. Então a gente preferiu focar em processador top de linha do que pegar uma placa mãe super top de linha. Então a gente decidiu ficar nessa balança aí, tá bom? Só para deixar mais claro. Agora, se você vai trabalhar muito com After, aí sim você vai precisar de muito da sua placa mãe, beleza? Mas como o nosso foco principal é edições com Premiere, a gente focou mais no processador ali e puxou um pouquinho mais de RAM. E como eu falei, tá aqui o nosso Deep Cool, que é o cooler que a gente escolheu aqui para estar resfriando aí o nosso processador. Por que que eu não escolhi um water cooler? Bom, eu só não escolhi um water cooler por causa da questão da grana. Water cooler, eles costumam ser bem mais caros aí do que coolers de ar. E por isso a gente decidiu pegar esse Deep Cool aqui pelo custo-benefício. Ele tem um poder de resfriamento muito bom mesmo, e ele tem duas torres, então ele já faz um bom trabalho de resfriamento aí. Bom, então é isso. A fonte que a gente escolheu também foi essa aqui da Corsair também, tá? Que é uma fonte bem simples de 650, mas que já aguenta o tranco aí para sustentar toda essa energia que vai estar rodando aí. Em relação a SSD, nós pegamos esse aqui, tá? Já o M1 não é o SSD normal, é aqueles M1 que já são um chipzinho, vamos dizer assim. E é muito bom. Pegamos de 1 TB, tá? E aí a gente fez a divisão aí da memória. Eu consideraria vocês que estão querendo investir em seu PC Game sempre investirem em SSD, pelo menos na parte interna, tá bom? Principalmente porque isso vai ajudar bastante vocês quando vocês forem fazer suas edições aí e forem abrir programas, abrir navegadores e quer iniciar uma tarefa mais rápido. SSD é muito importante para isso. Bom, então é isso. Essas foram as configurações que a gente escolheu para estar colocando nessa nossa nova máquina aqui na produtora. Quase que foi um trava-língua. O gabinete foi um gabinete bem simples, tá? Um gabinete de vidro ali na lateral da Aigon, bem custo-benefício mesmo. Um gabinete que coube todas as peças com folga, tá? Eu até achei que a placa de vídeo ia ficar muito apertadinha, mas deu para colocar. Ficou um pouco apertada, mas não ficou muito apertada, beleza? Então, recapitulando aqui, eu vou passar para vocês uma pequena cola que eu tirei aqui, tá? Do site da Adobe, das configurações ideais para você estar rodando o seu programa de edição aí, tá bom? Vou pegar aqui o PC da colinha. Aqui é o nosso PC da colinha. Ah, pessoal, e fiquem espertos, tá? Para você que quer ter um PC móvel, tá? Um computador que você possa levar para editar em qualquer lugar que você precisa, porque a gente sabe que profissão de edição de vídeo tem as vantagens, né? Você pode editar de qualquer lugar que você tiver. Eu vou falar um pouco desse PC aqui em uma próxima ocasião. Basta vocês comentarem aí e me dizerem se vocês querem ou não que eu fale um pouco desse PC aqui, que é o Dell G15, tá? Que é um PC muito bom para edição de vídeos também. Ele já tem um RTX, tá? 3060 de 6 GB e um Ryzen 7 da série 5000. Aí eu posso falar um pouquinho das configurações, tá? Desse notebook e mostrar um pouquinho para vocês também como ele é na questão da edição de vídeos também. Edição de vídeos, edição de fotos, tá bom? Então, bora lá, bora focar aqui no nosso conteúdo principal, que é o do nosso PC e as configurações ideal para você estar rodando o Premiere. Então, um cenário ideal seria Windows 10 em diante, processador AMD Ryzen 7 ou equivalente, Ryzen i7 em diante, memória 16 GB ou mais, placa de vídeo 4 GB de RAM em diante. Aí eles recomendam, por exemplo, atualmente, tá? NVIDIA RTX 3060, 3070, 3080, 3090 e etc. assim por diante. Pelo menos 4 GB de memória de vídeo dedicada, beleza? Espaço em disco,
que isso é muito importante. Em resumo é isso, tá? Para você estar rodando os seus programas de edição aí. Então é isso, se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos do canal sobre edição de vídeo, sobre PCs para edição, dicas de edição também, podem comentar aí embaixo que eu vou estar estudando para trazer em um próximo vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, que isso me ajuda bastante, me impulsiona a trazer novos vídeos para vocês. E deixa seu like, porque isso também é muito importante para me saber se você está gostando desse conteúdo ou não, beleza? Então, eu sou Matheus Diniz e você está no meu canal. Valeu!